Sejam bem-vindos ao 140 MBA. Eu sou o Marco Gomes, fundador da Bubox e do Mova Mais, e hoje a gente vai falar sobre Data Minimization, que não tem nada a ver com programação, não corra, na verdade é sobre privacidade dos usuários e requisição e segurança de dados. Vamos lá! Antes de começar o vídeo, por favor, entendam que eu não estou dando a minha opinião sobre nenhum dos pontos discutidos. Eu estou, na verdade, apresentando os fatos e refletindo sobre como a gente pode gerir produtos e startups neste novo cenário, que é o cenário onde a privacidade dos dados é mais importante do que ela jamais foi. Então, por favor, entendam, eu não estou dando a minha opinião, eu estou só falando os fatos e tentando expor os fatos aqui. Valeu e vamos lá! Na gestão das startups modernas, tem surgido cada vez mais o conceito de Data Minimization, que na verdade é você pedir apenas os dados necessários e tratar esses dados, essa informação do usuário, com muita segurança. Por que que isso é diferente do que vinha acontecendo? Bem, até alguns anos atrás, o conceito de qualquer sistema e de qualquer empresa na internet era pedir o máximo de dados possível, na verdade, pedir e guardar o máximo de informação. É assim, por exemplo, a Amazon, é assim o Facebook, é assim o Google. Essas empresas surgiram numa época em que pedir muito dado e aguardar e armazenar muito dado era o valor que se tinha e a parte mais importante. Porém, de alguns anos para cá, começaram a acontecer vazamentos de dados, não exatamente nessas empresas que eu falei, mas em outras empresas. As informações vazam, por exemplo, a gente teve alguns casos gravíssimos na PSN da Sony, a gente teve casos gravíssimos no Yahoo recentemente. Esses vazamentos de dados, eles têm criado cada vez mais uma consciência na população, nos usuários de internet, nas pessoas em geral, de que o dado, a informação, ela precisa ser muito bem cuidada pelas empresas e cada vez mais uma desconfiança se as empresas vão cuidar bem dessa informação. Graças a isso, tem surgido muitas mudanças em legislação para poder restringir como as empresas pedem e usam dados, e não só isso, como a própria consciência das pessoas, além da legislação. Mais de 400 milhões de pessoas já instalaram bloqueadores de anúncios. Bloqueador de anúncio é um jeito de você proteger, porque ele não só bloqueia o anúncio visual, mas ele bloqueia também o rastreamento do comportamento da pessoa. Mais de 80% dos usuários de internet não confia em como as empresas protegem seus dados. Veja só, é uma consciência muito grande que está surgindo cada vez mais de que os dados são preciosos, dados e informações pessoais são preciosas, e mais do que serem preciosos, eles não são bem cuidados pelas empresas. Por exemplo, na Europa, a partir de 2018, todas as empresas vão ter que aderir ao General Data Protection Regulation, que estabelece uma série de regras para como as empresas armazenam e mantêm e usam os dados das pessoas. Por exemplo, o direito de ser esquecido, que é um dos fatores do General Data Protection Regulation, vai ter que ser respeitado. O Privacy by Design, que seria, traduzindo aí do jeito mais apropriado, seria privacidade por princípio, que as informações precisam estar secretas desde o início da aplicação. Ei! Na Austrália, por exemplo, está entrando em vigor o Data Availability and Use Report, que é, de novo, uma série de regras que precisam ser cumpridas para que as empresas operem lá, em que estabelece uma série de preceitos de segurança para os dados dessas pessoas. Por exemplo, as pessoas precisam ter o direito de ver as informações que as empresas guardam sobre elas, de requisitar mudanças nessas informações, atualizações, correções, o direito de sair, de pedir para que certas informações não sejam armazenadas sobre elas, e o direito de ter informações que sejam compatíveis com outros sistemas disponíveis para que elas usem. Ou, por exemplo, se você quiser migrar de um serviço de foto para outro serviço de fotos, o primeiro serviço de fotos precisa te dar a possibilidade de você exportar seus dados e importar num outro sistema, coisa que hoje não é obrigatória. Mesmo que você não esteja na Europa ou na Austrália, mais e mais pessoas pelo mundo inteiro, Estados Unidos, América inteira, África, Ásia, têm colocado cada vez mais importância na segurança das informações e na privacidade. Graças a isso, tem surgido no conceito de criação de startups, de criação de produtos,
esse princípio de data minimization, em que você só pede uma informação se você realmente for usá-la, e isso, de novo, não é uma coisa que era comum até alguns anos atrás, a gente pediu o máximo de informação possível, e você pede as informações progressivamente. Então, se você não precisa de uma informação no início do seu relacionamento com o usuário, você não pede ele. Com isso, você até reduz o seu atrito para a pessoa entrar no seu sistema, e você consegue até atrair mais usuários, porque você tem menos atrito para poder as pessoas entrarem. Mas é um conceito novo. Então, você pede informação na hora certa. Por exemplo, se o seu sistema faz pagamentos, em vez de você pedir as informações de pagamento da pessoa logo no início, quando ela começa o relacionamento, não, você pede mais próximo possível de quando você precisa. E isso já é uma mudança de paradigma. Existem várias mudanças que você pode fazer no seu sistema para aderir a esse princípio de data minimization, que é, de novo, não são regras, na verdade são princípios para que você consiga se encaixar melhor nesse novo mundo onde 400 milhões de pessoas têm adblockers, por exemplo, onde 80% das pessoas não confia no que a sua empresa vai fazer com os dados dela. Um outro conceito importante do data minimization é deixar muito claro o que você vai fazer com esses dados e como você vai usar esses dados. Então, seja por linguagem humana, sem aquelas letrinhas, sem colocar as coisas minúsculas no termo de uso apenas, colocar realmente muito claro, de maneira óbvia, em bullet points ou até em diagramas, se for necessário, em ilustrações, o que você vai fazer com esses dados. Com isso você deixa muito claro como você vai usar e a pessoa passa a confiar mais em você. Isso é inclusive um princípio de relacionamento aí da psicologia. Pensa bem, quando você vai se cadastrar no sistema, muitas vezes o sistema te pede uma foto de um documento seu de cara. Você nunca viu aquela empresa, você nunca entrou nesse sistema, você nem confia neles e você já tem que deixar uma foto do seu documento. A gente não faz isso no dia a dia. Se eu te conhecer num evento e tal, e eu falar pra você, pô, como é que é seu nome? Ah, meu nome é tal. Ah, deixa eu ver aí seu documento, por favor, deixa eu tirar uma foto dele e colocar aqui no meu celular. Você provavelmente vai achar isso muito esquisito e não vai querer me entregar o seu documento. Mas em sites a gente faz isso. E isso estava inclusive gerando uma degradação do mercado. Então agora tem esse conceito de você pedir gradualmente. Isso é muito importante, apliquem isso sempre que possível. Um outro aspecto importante é que com as novas regulações dos mercados, as empresas estão cada vez mais responsáveis pelos vazamentos de dados, responsáveis pela segurança desses dados. Então, se você pede uma informação e essa informação está com você, isso gera para você um risco legal, um risco financeiro. Porque se as informações vazarem, você pode tomar processos coletivos e sua empresa deixar de existir, você ficar com dívidas de milhões na justiça. A gente não quer que isso aconteça. Então, exatamente por isso, você deve pedir o mínimo de dados possível. E pedindo o mínimo de dados, você vai ter menos responsabilidade ou menos risco que esses dados vazem. Esse, inclusive, foi um conceito que a gente usou no início do Mova Mais. Mova Mais é a startup que eu cofundei, em que você faz exercícios físicos e ganha pontos em programas de fidelidade pelo exercício que você fez. No início, a gente só tinha cadastro por Facebook. Por quê? Porque na época a gente ainda não tinha estrutura para manter seguro, por exemplo, uma dupla de usuário e senha. Não tendo como manter uma dupla de usuário e senha com toda a segurança que a gente queria, a gente podia fazer isso de maneira mais relaxada, a gente não queria. Quando a gente teve a estrutura de tecnologia, a estrutura financeira para manter esses dados com a privacidade que você merece, aí sim a gente implementou login por usuário e senha, cadastro por usuário e senha. Então a decisão vai nesse nível de você não guardar o usuário e senha de uma pessoa se você não tiver toda a segurança de que aquilo vai estar realmente com a privacidade que merece. E isso a gente tomou essa decisão no Mova Mais e todas as startups devem tomar, por exemplo. Então, graças a isso a gente só tinha login por Facebook lá no início durante uns bons meses. Quando a gente teve a segurança que a gente ia conseguir manter essas informações com a privacidade que elas merecem, aí sim a gente implantou o sistema de usuário e senha. Então, Data Minimization é isso. É um princípio de gestão de startups e de criação de produtos que está surgindo agora e que está ficando cada vez mais popular, em que você respeita as pessoas e aplica nas informações que você coleta dela a segurança que aquela informação merece. Aí você me responde, pô, aqui no Brasil isso nunca vai acontecer, o Brasil é uma bagunça, ninguém se importa com nada. Na verdade, não. O Brasil é um dos países mais avançados, até por ter uma população muito engajada na internet, é um dos países mais avançados em questão de gestão da internet. E agora tem o projeto de lei 4060/2012, de tratamento e proteção de dados pessoais. Esse é um projeto de lei que está em discussão agora. Então, se você é das pessoas que não gosta de regulação de leis na internet, se você é das pessoas que apoiam o Marco Civil, se você é das pessoas que odeiam o Marco Civil, tem mais uma lei chegando aí, que é a 4060/12, que fala sobre, de novo, tratamento e proteção de dados pessoais. E
agora é a hora de você agir. O projeto de lei está rodando, está em discussão e esse é o momento que está tendo várias audiências públicas e você pode participar das audiências públicas e você pode participar da discussão dessa lei. Essa lei está em discussão, ela pode ou não ser aprovada no futuro, mas se ela for aprovada, ela vai atingir você também. Então é bom que você haja sobre ela agora, que você se manifeste, que você influencie ela para um lado ou para o outro. Eu não estou dando minha opinião sobre a lei, eu estou dizendo que é um fato, ela está em discussão e ela pode ser aprovada no futuro próximo. Se ela pode ser aprovada, a hora de você agir sobre ela, de você influenciar, é agora. Muito obrigado, esse foi mais um 140 MBA. Deixe seu joinha aqui nesse vídeo, deixe seu comentário, esse é um assunto polêmico pra caramba. Vamos discutir aqui tanto as opiniões, que aí sim, na discussão a gente pode falar um pouco sobre opiniões, e vamos discutir os fatos. Dado que este é o novo mundo, na União Europeia tem lei de privacidade de dados, no Brasil vai ter lei de privacidade de dados, nos Estados Unidos já tem um monte de lei de privacidade de dados, então, dado que esse é o mundo, como a gente pode gerir as nossas empresas, como a gente pode gerir as startups, como a gente pode projetar produtos que sejam bem-sucedidos nesse novo cenário. Além disso, vamos sim falar sobre as nossas opiniões. Divulga esse vídeo nas redes sociais, é muito importante que você compartilhe esse conteúdo para que o canal continue crescendo e eu continue motivado. Até mais!